Fala, empreendedores! Mais um episódio do podcast Destravando e hoje eu tenho a honra de estar aqui com esse cara fantástico, o Adriano, que é dono da Croaçaria, também patrocinador do podcast, que tem um know-how, uma história fantástica. Eu tenho o prazer de ter a amizade e a parceria desse cara. Cara, muito obrigado por estar aqui hoje para compartilhar com a gente toda essa trajetória, né? E a gente poder aprender um pouquinho com você. Pô, boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo aí. A honra é minha de estar do lado de um irmão, de um cara que... Eu falo muito que Deus coloca irmãos na nossa vida que não é de sangue. E o Lucas é um irmão meu. Tenho como irmão. E eu falo assim, eu tenho como irmão, se não tiver, não tem problema nenhum, é meu irmão do mesmo jeito. E vamos que hoje tem papo. Massa. Maninho, como tudo começou? Conta pra mim aí, de onde veio essa vontade de empreender? Você já começou empreendendo ou foi pro mercado tradicional? De onde surgiu, né, o Adriano que hoje está aqui? Pô, o Adriano empreendedor, eu falo que surgiu desde os 7 anos de idade. Eu com 7 anos eu já trabalhava. Parece ser um negócio louco, assim, uma criança trabalhar, mas eu sou daqui do Nordeste e a gente trabalhava na roça. Eu levava comida pro pessoal na roça, aí... Essa era a minha obrigação. Aqui em Arapiraca? Isso, aqui em Arapiraca, ali no Serrote, trabalhando em fumo, plantando fumo, feijão, plantando milho, tudo isso. E com 7 anos a gente ia para a roça, a gente não estudava, a gente tinha isso, eu tive isso ceifado da minha vida por um tempo, de ter essa oportunidade de estudar, então a gente ia para ajudar a família. Sou Adriano, mais 4 irmãos, e aí, como na maioria da família de quem começa de baixo, os meus pais se separaram e a gente foi morar com os avós. Meus avós não tinham uma condição muito boa, então íamos para a roça junto com eles. E aí, quem é do Nordeste é sabedor e sabe. Lá a gente é sabedor e sabe para arredondar, né? Lá a gente plantava fumo, aí colhia fumo, destalava fumo, juntava fumo e por aí ia para fazer um dinheiro para ajudar também a família em casa. Aí foi onde eu comecei a pensar em empreender. Não sabia o que era isso, mas foi onde começou a despertar em minha vontade. Eu acho que o cara só entende o que é empreender depois que já está empreendendo, né? Primeiro vem a ação, primeiro vem o fazer e depois o cara tem a ciência do que realmente é. Então tem muita gente, né, que a gente vê que está empreendendo, mas não sabe nem o que ele está empreendendo. Quando eu vim entender mais ou menos o que era empreender, era quando eu estava trabalhando numa padaria. Eu já tinha 23 anos. Já tinha passado por todo esse percurso aí de queda, de vender. Eu estava na padaria trabalhando de balconista, depois fui trabalhar de vendedor, passei um tempo sem trabalhar, 1 ano sem trabalhar. Com 17 anos entrei numa padaria. E aí trabalhei até os 22 numa padaria, e aí foi quando começou a despertar mesmo a vontade de empreender. Porque as pessoas falavam para mim, pô, seu produto é muito bom, cara. Você vende bem, as coisas suas são boas, o que você faz é bom. E eu vi a padaria do meu patrão, o movimento aumentando muito, para comprar os produtos que eu produzia lá. E eu fiquei lá 10 anos trabalhando com ele. 9 para 10 anos trabalhando com ele. Até quando um dia mesmo a vontade de empreender veio com força. E eu cheguei em casa e falei, vou empreender, vou fazer alguma coisa, vou vender. E comecei a fazer pão de mel. Isso aqui? Não, em São Paulo. Lá em São Paulo. São Paulo. Foi quando eu comecei a empreender mesmo, foi em São Paulo. Depois é que eu vim pra cá. Aí comecei a fazer pão de mel e bombinha e carolina, que são as bombinhas de chocolate e as carolinas. Embalava num saquinho e saía entregando em todas as bancas de jornais. Aí de manhã deixava na banca de jornal,
E no outro dia eu passava para recolher. E aquilo que foi vendido, que eu deixava por consignação, aquele que foi vendido ele me pagava, o que não foi vendido eu trocava. Como a gente está começando, e aí o espírito do empreendedor vem aí, não tinha como você ficar trocando tudo que você colocava, porque a data era de 3 dias de validade, então eu não estava vencido ainda. Eu levava 5 produtos e chegava na banca de jornal, eu deixava, primeiro num dia anterior eu deixava 10. Sim. Quando era para troca, eu levava 5. Aí chegava nessa primeira banca de jornal, que eu deixava em 8 bancas de jornais. Aí chegava na primeira, eu falava, pô, vendeu. Aí ele falava, ó, só consegui vender 4. Aí eu deixava os 5 e pegava os 6 que tinham sobrado lá, para não parecer que tinha produto velho. Sim, sim. E esses 6 que eu peguei daqui, eu levava para a próxima banca de jornal, que não era o produto velho. Então eu só saía de casa com 5. Mas eu trocava em todas as bancas de jornais até chegar no fim para não perder meu produto. Aí na próxima eu chegava, pô, vendeu o cara, eu consegui vender 6. Eu falava, vou deixar 6 já fazia, e vou levar os 4. Já evitava ter perca, né? E diminuir a minha perda. Chegava no final, tinha o que sobrava era sempre o do último. Então do último era 4, era 5, só sobrava aqueles 5. Que era o do último, que era o que eu levava para casa, que foi os 5 que eu trouxe. Então a minha perda era mínima. Aí foi assim que eu comecei a empreender. E aí eu vendia pão de mel, bombinha e Carolina. E trabalhava. Isso aí é com 23 anos. Com 20... Aí eu já estava com 25. Com 25, que aí eu comecei a botar para empreender. Com 27 anos eu decidi que eu ia empreender mesmo. E cheguei pro meu patrão e falei, ó, eu vou trabalhar para mim, que eu falo que é trabalhar para os outros. Aí eu falei, vou trabalhar para mim, e ele me falou com essas palavras: eu vou deixar aqui o seu lugar, que daqui a 3 meses você volta para me pedir emprego. E eu falei para ele, eu volto para nós tomar café junto. E com 3 meses eu voltei, e sentei com ele, e tomei café, e falei, a minha empresa tá andando. Massa, velho. Aconteceu algo parecido comigo. Na época eu tava... Você me conhece, né? Você sabe que eu comecei no cinema, né? Eu era atendente no cinema. E aí comecei a vender porta a porta, né? Produtos de cosmético, perfumaria. Depois de um tempo, eu vi que tava, digamos assim, tava recebendo a mesma coisa que eu recebia trabalhando no CLT, eu tava recebendo das minhas vendas. E eu percebi que eu não estava recebendo mais porque eu estava trabalhando para os outros. Então, daí começou a eu ter uma noção a mais do que é você realmente vender o seu tempo. Né? E a partir do momento que você não tem mais isso, tem muita gente que acha que empreender é você ser escravo de si mesmo, né? Do próprio negócio. Mas, bicho, quando o cara gosta do que ele faz, você trabalha o dobro que você trabalha quando tá fichado em algum lugar e não sente o mesmo peso. E feliz. E feliz. O que eu falo sempre pro pessoal, o pessoal fala assim, pô, mas aí, velho, você vira empreendedor, você vai trabalhar como um escravo, você trabalha 24 horas por dia, porque você vai ter que estar pensando no seu emprego. Eu sempre peço pro cara comparar assim, você conseguiria ir para um show de um artista que você ama e ficar 24 horas vendo ele cantar? A resposta do cara é, pô, velho, você é doido. Eu tenho uns cantores que eu amo demais, velho, internacional. Eu ia ficar 24 horas vendo o cara cantando sem parar e não ia cansar. Falo, quando você vai empreender e você ama, é a mesma coisa. Você sente prazer. Você vai ficar ali, é como se você estivesse num show do cantor que você ama e vai ficar lá vendo, ou jogando uma bola, ou jogando um videogame. Pô, quem é amante de videogame, eu passa o dia todo. Quem não já ficou, quem gosta de videogame, quem não já ficou 18 horas para fechar uma fase, para fechar um jogo? E aí depois você fala, você tá cansado? O cara fala, não, eu tô satisfeito demais, eu consegui fechar. Isso é a vida do empreendedor. Porque quando ele chega no término do trabalho, que ele olha e fala, eu consegui cumprir o que eu queria, e você vê o retorno, que para muitos o retorno, ele fala que é em dinheiro,
E pra gente que empreende, que entende isso, sabe que não é o dinheiro, é a satisfação de ter cumprido o que você queria e aquilo ter te dado o suporte de você ter o que você não ia ter trabalhando como CLT. É uma das coisas que a gente tava conversando antes, né, de começar. Tipo, é importante que o cara não só haja, mas ele saiba o porquê ele tá agindo. Para onde ele tá indo. Porque às vezes retorno não é só dinheiro, né? Isso. Retorno não é só dinheiro, como você falou. Por exemplo, na época que eu tinha empresa de marketing, né? Eu era muito conhecido pelo Lucas Social Media, né? E aí eu passei, eu acho que 6 a 8 meses só trabalhando brand da empresa. Muito forte, assim, eu pensando assim, esqueça o Lucas, lembre da marca. Só. E aí, quando eu cheguei foi num evento de imóveis, eu fui acompanhado lá e a galera, eu fui só pra fazer, tipo, o que hoje a galera chama de story maker, né? Aí, eu fui só pra fazer um acompanhamento do cara lá com os telefones. Cheguei lá, a galera tudo com equipamento, tal, Sony. Eu olhei assim, eu falei, ixi, tô aqui só a capa do Batman, só com meu celular, os caras tudo com lapela, não sei o que. E aí eu fiquei na minha aqui, daqui a pouco a galera veio e falou, tu é o Lucas, né? Aí eu falei, sou. Ah, tu é o Lucas da empresa tal. E aí eu, sou. Porra, acompanho você e tal, pá, começamos a conversar. Aí depois que eu saí, eu fiquei numa felicidade. Porque assim, não foi porque a galera veio falar comigo. Foi porque eles me conheciam e eu não conhecia eles. Ai, show. E aí eu percebi que por mais que talvez naquele momento o retorno financeiro da empresa não estava sendo o principal, mas, poxa, a minha meta, que era fazer com que o nome aparecesse, tava surtindo efeito, porque chegou uma galera que eu não conhecia e me falou assim, pô, tu é da empresa tal, né? Tu é o dono da empresa tal. Eu falei, pô, então tá dando certo, poxa. Não tem coisa mais prazerosa que você vê pessoas que você não conhece olhar pra você e falar, pô, velho, eu te conheço de lá, velho. Eu te conheço da croissaria. Pô, eu vejo você na croissaria. A croissaria é muito boa. A croissaria, você fala, consegui, velho. Consegui o primeiro passo, subi a primeira escadinha. Agora, vamos embora. Agora só paro quando tiver no último degrau da escada. E como foi esse retorno? Você estava em São Paulo nessa época? Isso. Né? Começou a empreender lá, tava vendendo. E aí, lá você teve um despertar de vir para cá. Foi aquela luta do empreendedor lá em São Paulo. Eu comecei a empreender, sofri muito. E aquelas coisas, quando Deus determina algo para você, Ele coloca e faz com que aconteça, você quer queira ou não. Então, no meio do caminho, eu estava fazendo isso e a gente estava passando por uma dificuldade muito grande lá. E aí uma pessoa perguntou se eu sabia fazer croissant. E aí eu falei, pô, sei. E ela falou, ó, eu tenho uma fábrica minha, umas coisas que eu comprei, os maquinários e tal. E aí eu posso fazer assim, você faz o croissant para mim, para as faculdades, e aí eu te dou 5 centavos por cada produto que você fizer. E eu falei, poxa, eu faço. Aí ela falou, pronto, vamos acertar para você ir lá, conhecer e fazer. Eu falei, mas eu tenho uma proposta também aí para você, aquele do empreendedor que sempre quer alguma coisa para si, não quer ser CLT, quer empreender. Eu falei, vamos fazer o contrário? Você me vende os seus maquinários, eu pago para você com produto e trabalho para mim. Ela falou, pronto, vamos fazer assim, eu gostei de você. Você faz assim, 50% eu vou te pagar em dinheiro e 50% vai ser descontado dos maquinários. E aí eu comecei a trabalhar. Era no Singular, uma escola particular lá de São Paulo. O Singular é uma escola muito boa. E eu comecei a fornecer para as cantinas do Singular, eram 3 cantinas. E o pessoal começou a gostar do produto. E eu lembro como hoje, eu tava, cara, muito apertado, sem dinheiro para comprar material. E aí ela falou, ó, eu vou fazer o primeiro pedido para você, vai ser 500 croissants.
vou te pagar antes para você já ter a certeza que você pode ficar tranquilo que a gente pode paga produzir certinho. E aí eu produzi e eu não tinha estrutura ainda para produzir os croissants, mesmo com a estrutura dela que não era muito boa. E aí eu levei 4 dias para produzir eles. E eu falei, vai dar certo, cara. E tudo trabalhando sozinho nessa época. Só. Aí, caramba, no segundo dia, eu me fechei no banheiro porque eu falei, não vou conseguir. E me deu uma crise de choro. Chorei muito, 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 assim, que eu falei, meu Deus, a oportunidade veio e eu não vou conseguir aproveitar. Não vou conseguir, velho, aproveitar. Chorei. Quando eu acabei de chorar, olhei no espelho, sequei a lágrima, joguei água na cara, sequei a lágrima e falei, vamos embora. Aí trabalhei 18 horas direto e entreguei os produtos. Quando eu acabei de entregar, cara, sabe aquela satisfação de você olhar e falar bem assim, consegui. Eu consigo. Pronto. Daí, aí eu comecei as coisas começaram a andar, comecei a pegar faculdades em São Paulo. Quando eu olhei, eu tava com 22 faculdades. Caramba. São Judas, FECAP, Uninove, Anhanguera, e aí a faculdade ABC, a faculdade de Mauá. E as coisas andando muito. E na batalha. Só que faculdade tem aquele problema. Você trabalha 4 meses, 2 meses, férias para. Trabalha mais 3 meses, para. Então eu produzia muito nesse tempo para poder ter a tranquilidade desses meses que ficavam parados. Sim. E aí terminei separando da pessoa que eu vivia lá, mãe dos meus filhos. E na separação a gente terminou ela ficando com as coisas e eu saindo. Nessa saída, ela ficou com tudo, clientela, os maquinários, com tudo, e eu Isso saí. já existia uma marca? Ou era tudo... Já existia uma marca, lá era Cidinha Salgados. Então já existia a marca, já era muito conhecida dentro de São Paulo, a gente tinha uma força muito grande. A força era tão grande que o Butantan, a faculdade de Butantan, pediu pra gente entrar na licitação. Só que eu não tinha suporte porque eles queriam era 100 mil salgados por semana. Ah, poxa. E eu produzia 100 mil salgados por mês. Eu falei, não tem como, velho, não tem estrutura, não tem como. Aí eu não entrei na licitação porque era quase que ganha, que o produto era muito bom, o preço também era um preço muito bom. Aí a gente não entrou e ficamos trabalhando. Porque às vezes o cara pega uma dessa aí por impulso, acha que toda oportunidade é pro cara. Você queima inteiro, você queima a sua marca, você queima tudo, porque você não tem pra estrutura. se levantar depois de uma dessa... E você queima os seus clientes que já estão com você agora, porque você não vai ter suporte para continuar atendendo eles, porque você vai ter que atender o grande. E os pequenos. E às vezes o grande não vai durar muito tempo, depois você fica assim, sem nenhum. Aí, depois disso, teve a separação. Eu fui morar com uns amigos, com aquilo que Deus me deu, só a sabedoria e mais nada, que fiquei zerado. E fui trabalhar com um amigo num pet shop. Essa eu não sabia, tu trabalhando no pet shop? Eu fui dono de pet shop, dar banho em cachorro, lavava o mundo de cachorro. Sabia nunca essa parte aí. Tosar cachorro, tosava. Os cachorrinhos pequenininhos, que é muito engrujadinho pra você não cortar. Lembro que a menina que a gente tinha uma funcionária nova, ela foi tosar um cachorro, ela errou e cortou um pelinho do cachorro. Meu Deus, foi uma confusão do dono muito grande. Para pagar veterinário e tudo mais. E aí não deu muito certo e eu saí. E fiquei naquela de não estar na minha área e estar sofrendo porque não tinha dinheiro para investir para começar. E nem talvez se identificava, né? Também. E aí o meu tio falou, poxa, vem aqui me dar uma força. Isso aí você era fichado lá? Não, aí eu tava na minha empresa. Eu já tinha pedido as contas. Não, tô dizendo no tempo do pet shop. Você ficou fichado lá? Era. Eu era funcionário. É porque eu digo assim, o cara que começa a empreender, por exemplo, você sai eu vou dizer por mim mesmo,
saí do CLT, comecei a empreender. Empreendo há cerca de 7 anos. Mas, cara, não é desmerecendo, né, de tipo, de onde o cara vem, mas é porque a nossa mentalidade muda. Eu não consigo me ver dentro de uma empresa hoje que você tem que estar programado, como é as coisas hoje em dia, você está programado a sair daqui para cá, e se tiver alguma coisa aqui de errado, você tem que deixar errado, porque a nossa visão muda, velho. Então, eu acho que mexe muito com a cabeça do cara quando o cara tá empreendendo e depois ele tem que voltar pro tradicional. Não tem como você subir a escada e ter que descer ela de novo. Para quem empreende, você subir o primeiro degrau, dá para você descer quando você sobe o primeiro degrau, mas depois que você sobe o segundo, não tem como descer mais, cara. Porque você pode descer, mas você não deixa de empreender. Você pode virar CLT, mas você vai empreender como CLT. E aí você vai incomodar quem é CLT. Porque aí o que é CLT e vê o empreendedor trabalhando de carteira assinada, ele vai continuar empreendendo, a primeira coisa que vai falar é que ele é puxa-saco. Primeira coisa, é puxa-saco. Olha, dá o horário, o cara ainda continua trabalhando. Olha, deu o horário, o cara, em vez de ir embora, tá ali. O cara tá sempre querendo melhorar isso, querendo melhorar aquilo. Tá produzindo reclamando disso, reclamando daquilo. Pro cara ganhar mais e ele tá ganhando a mesma coisa, porque a gente para de pensar em cifra. A gente para de pensar em quanto nós vamos ganhar. A gente começa a pensar em quanto nós vamos produzir. Enquanto a gente vai melhorar a vida do outro, para depois melhorar a nossa. Quem empreende começa a pensar nisso. E aí, no meio desse caminho, o meu tio me ligou e falou: pô, Adriano, você é bom de salgado e tal, e eu tô passando dificuldade aqui em Arapiraca, você não quer me dar uma ajuda aqui? Aí eu falei: ó, tio, eu tô aqui me apertado e tal, eu vou passar 15 dias aí. E eu vim para Arapiraca para passar 15 dias. 15 dias. Depois e ali tá responsável por eu ficar aqui anos. Depois de anos lá. Eu tinha passado 27 anos em São Paulo. Eu saí daqui com 11 anos. E voltei para cá com 34 para 35. Caramba. Eu não me imaginava aqui em Alagoas, de forma alguma, não me imaginava. Porque a sua visão daqui era do serrote. Justamente, a minha visão daqui da roça era aquela visão de que era um lugar que não dava possibilidade de você crescer, de que não tinha nada para fazer com que você melhorasse, que ainda estava muito atrasado. E quando eu cheguei aqui, eu vi que a cidade já estava numa ascensão, estava crescendo, isso há 8 anos atrás. Eu vi que a cidade já estava outra coisa, já tinha se transformado, já tinha subido muito, e que era uma cidade que estava crescendo muito. E aí eu comecei a ajudar o meu tio. E aí era para passar 15 dias. No primeiro dia, no segundo dia que eu estava aqui, eu olhei, quando eu cheguei, assim que eu cheguei, desci na casa do meu tio, cansado, desci do avião, peguei a van, desci aqui, ali no posto do Divan, desci, fui até a casa do meu tio, troquei de roupa e fui trabalhar. No mesmo dia, na mesma hora, cheguei, troquei de roupa, fui e falei: tio, tá muito errado aqui. E aí, ele trabalhava e o que ele vendia no final do dia não dava para pagar o que ele comprou, não cobria os custos. E aí eu comecei a ver o que tinha de errado e fui tirando. Aí eu tirei pastel, tirei uma coisa. Foi uma luta muito grande para tirar e fui tirando. No segundo dia que a gente estava trabalhando, aí eu fiz meus produtos. Eu lembro como hoje o meu tio gastava um pacote de fermento para fazer uma massa. Que a massa fica muito dura, fica muito fermentada e por aí vai. E eu gastava 50 gramas. O fermento custava R$15. Ele usava de uma única vez. Poxa. Eu usava esse fermento em 20 massas. Só no fermento ele já passou a economizar R$14. Ali. Só no fermento já teve uma economia muito grande. Aí eu fiz meus produtos bonito, arrumei tudo direitinho e levei para o primeiro fornecedor dele, que era conhecido como pai do lanche. Levei para o primeiro fornecedor dele.
tio pegou, entregou para ele, que ele entregava de manhã, e à tarde ele passava para receber. Quando foi à tarde que ele foi receber, ele chamou meu tio no canto, eu fiquei no carro ali olhando, e ele falou pro meu tio com essas palavras: traga os meus salgados, aquele que você faz para mim, porque essas porcaria aqui que faz em São Paulo, pode vender em São Paulo para aqueles mortos de fome. Aqui ninguém come, não. Aí eu olhei, velho. Olhei pra ele, aí eu falei: não, se eu falar o que teve de errado, eu melhoro, né? Ele falou: isso aqui é uma porcaria, aqui não vende esse tipo de porcaria. Falei: ó, aí ele falou pro meu tio assim: ó, eu dou R$100 por dia pra você. Aí pra um cara que vinha de entregar pra faculdade, que as faculdades me deixavam pelo menos 5 mil por dia, foi uma dor muito grande, cara, assim. Porque eu falei: pô, R$100, velho. O cara tá jogando na minha cara que dá R$100 por dia, como se isso fosse uma coisa extraordinária. Um negócio. Aí eu falei pra ele: ó, eu vendi em todas as faculdades de São Paulo o meu produto e sempre foi muito bem aceito. Ele falou: só se foi pra lá, porque aqui isso aqui não vai vender. Eu falei pra ele: ó, os meus produtos aqui vão estourar e vão ser um dos mais vendidos aqui dentro de Arapiraca. E você vai vir procurar meu produto para vender, mas para você, eu não vendo. Para você revender meu produto de forma alguma. E fui trabalhar. E continuei a minha batalha. Esqueci o que ele tinha falado, que é o que o empreendedor tem que fazer. Esquecer a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. E fui embora trabalhar. E comecei a fazer meus produtos. E aí tinha uma mulher que pegava os produtos com meu tio, que pegava a coxinha com meu tio. Meu tio falou: pô, eu queria que você fosse lá conhecer, para esse produto que você faz, você levar para ela, porque aí acho que ela vai vender bem, que ela vendia na rua, que é minha esposa, que é a Adressa, que é a praçaria. Tá ali. E aí eu fui levar para ela. Também já pensando em voltar para São Paulo. Falei: pô, vou voltar para minha vida lá, e lá vou seguir minha vida. E quando eu cheguei, que estava com 5 dias que eu tinha chegado aqui, fui lá levar os produtos junto com meu tio. Na hora que ela saiu da casa dela, que ela veio pegar o produto, eu falei pro meu tio: essa é minha mulher. Pô, é a mulher da minha vida, cara. E ele falou pra mim: esqueça que essa aí você não tem chance, não. Essa mulher não dá uma chance pra ninguém, não olha pra ninguém, não conversa com ninguém. E aí eu comecei a fazer os produtos, que eram as catarinas, que eu fazia, eu entregava para ela e ela vendia na rua. E ela começou a vender bastante as catarinas, que era um salgado que eu fazia só para ela, era exclusivo para ela. Já tinha uma estratégia. E aí ela começou a vender na rua muito esse produto. E, em contrapartida, eu arrumando a loja do meu tio. Trabalhei 6 meses para o meu tio sem receber R$1. Eu trabalhei pela comida e a dormida para levantar a empresa dele. Com 6 meses, a gente já estava com 4 motos na rua rodando e vendendo mais. Naquela época o salgado era R$1, vendendo mais de 3 mil salgados por dia. Poxa, velho. E lembrando de um cara que falava de 100 contos. R$100 por dia, né? Nós tava vendendo 3 mil salgados por dia, mais o refrigerantezinho, o caçulinha. Dava 4 mil e poucos reais por dia a gente vendendo. E aí a gente começamos a pagar todas as contas dele, sanar todas as dívidas que ele tinha, colocamos tudo em ordem e a gente começou. E aí ele falou: poxa, agora a gente vai ter dinheiro. Eu falei: não, agora a gente vai ter um colabore. Daqui... por semana vai ser R$150. 150 para mim, 150 para você, que é o que a empresa pode dar agora. E ele falava: não, mas ela tá dando 4 mil, não pode tirar. Meu amigo, tem que ter o capital de giro. A gente tem que ter um caixa de emergência, a gente tem que ter mercadoria, tem que ter tudo isso. E foi até quando ele entendeu. E aí, gradativamente, a gente foi aumentando. Quando eu parei de trabalhar com ele, que ele falou: olha, já dá para me tocar minha empresa, eu falei: pronto, tio, agora eu vou correr para o meu. Aí a gente estava com um salário de R$3.500 por mês,
Para quem não tinha R$1, já tá, isso sem prejudicar a empresa. Com a empresa estando com a sua saúde em dias. E aí eu saí do meu tio com R$0. Porque aquele negócio do meu sempre, quando eu saí, o meu tio falou, a empresa é minha, sempre foi minha, meu nome e tudo mais. Eu falei, tio, ó, é sua e vai ser sua. Você não vai me ver aqui discutindo nem brigando com você por causa de dinheiro, nem querendo que você me pague nada da empresa. Eu vou sair daqui do jeito que eu entrei, eu vou sair. Eu só queria sair com essa motinha. Aí tinha uma motinha que eu tinha comprado, uma bizinha. Aí eu saí com a bis, que era R$2.500, que era uma bis usada, 2.500, e fui montar a croçaria. Que hoje é a croçaria da Andressa. Chegamos na croçaria. Andressa foi com você nessa época ou continuou com seu tio? Ela nunca trabalhou com meu tio. Ela recebia, ela comprava produtos do meu tio para revender. E ela vendia na rua. Aí nós já estávamos namorando já para casar. Já íamos casar. E aí ela vendia na Dom Jonas, de ponta a ponta ali vendendo. Aí eu comecei a montar a croçaria. E aí a gente começou a dificuldade da croçaria. Porque consertei meu tio, deixei meu tio bem, ele vendendo bem, os produtos dele vendendo, com público. Todo estruturado, com um público forte, com 3 motos na rua, vendendo muito. E aí eu fui. Aí comecei a croçaria com R$500. Caramba. Foi porque aí, poxa, Adriano, mas você ficou 1 ano e meio ali com seu tio, estruturou ele e saiu sem nada? Saí do meu jeito que eu saí soltando do jeito que eu cheguei. Levanto, arrumo e não discuto com ninguém. Se a pessoa vai discutir sobre dinheiro, eu não discuto sobre dinheiro, eu discuto sobre conquista. Então, montei a croçaria. Montei não, eu cheguei tudo muito Deus assim. A gente chegou ali para a croçaria e eu tinha R$534 e a minha mulher tinha conseguido juntar R$1.000. Então, no total, nós tínhamos R$1.500. O aluguel era R$1.500. Aí eu fui falar com a mulher sobre o aluguel. O aluguel do ponto. Do ponto. Ponto todo deformado, não tinha nada ainda. E eu fui falar, ela falou, olha, tem 3 pessoas na frente querendo o ponto. Mas, se você quiser, eu ajeito pra você, só que você me dá 3 meses adiantado de aluguel. Cara. E empreendedor doido. Deixa comigo. É doido. Aí eu falei pra ela, falei bem assim, não, eu quero fazer uma coisa melhor com você. Você me dá 3 meses pra me arrumar a loja. Você não vai precisar colocar nada do seu bolso pra eu arrumar, estruturar ela. E daqui a 3 meses eu começo a pagar o aluguel. Aí ela passou 2 dias para me dar a resposta e falou, não, pronto, tá certo. Só que aí tudo é com você para arrumar. Eu falei, a senhora só coloca o forro, o resto é tudo comigo. E aí eu parei e falei, e agora? Onde é que eu vou buscar o dinheiro? Aí com 1 mês depois, eu pensei em desistir. Qual empreendedor que não pensou em voltar? Aí eu falei, poxa, velho, como é que eu vou montar sem ter R$1 no bolso? E preocupado o tempo todo. E aí eu tenho um tio meu chamado João. Eu passei na casa dele, tava por ali, ele falou, rapaz, ó, você é um cara trabalhador, você veio aqui, levantou o Daniel, arrumou o Daniel. Se você precisar de alguma coisa, me fale, que eu te ajudo. Eu falei, ó, tio, pra falar a verdade, eu precisava de um dinheiro pra mim arrumar lá. Ele falou, não tenho não, mas eu tenho um agiota amigo meu que empresta. Só bate. Aí, que tem aquela regra clara, né? Se não pagar... Aí eu falei, eu quero. Com o coração falando não. E a cabeça sim. Aí eu fui e falei, eu quero. Aí ele falou, você precisa de quanto? Eu falei, eu precisava de 25 mil. Agora me pergunte como eu iria pagar. Ia dar o jeito. Não sabia como pagar, não sabia como nada, porque era algo que eu ainda ia fazer, esperar que desse certo e que me desse dinheiro. Mas no meu coração, algo dizia que era, que dava e que eu sabia trabalhar.
E que o resto era consequência, né? O caminho. Aí eu fui, peguei os 25 mil e falei, eu tenho 10 para arrumar a loja e 15 para me comprar meus maquinários. E aí apareceu uma padaria que estava fechando no mercadinho, aqui próximo. Sim. E aí o menino falou, ó, tô vendendo tudo que eu tenho da padaria aí, porque eu não quero mais padaria aqui. Então era mesa, carrinho, cilindro, maceira. Aí eu falei, poxa, eu quero comprar. Ele falou, vem aqui pra gente negociar. E fui, como empreendedor, pra negociar. E ele falou, ó, eu vendo tudo por 20 mil. Eu falei, eu só tenho 15. Ele falou, não, eu só vendo por 20. Eu falei, eu só tenho 15, eu não quero tudo. Eu queria só, ele falou, só vendo se for tudo. Tudo, eu não quero vender por pedaço, não. Aí eu falei, ó, eu tenho 15. Se você quiser, eu tenho 15 em dinheiro e te passo em mãos. Ele falou, não, eu deixei meu telefone e saí, fui embora. No outro dia ele me ligou, falou, você tem os 15? Eu falei, tenho. Ele falou, então venha. Na hora, corri, ele falou, me deu o dinheiro, puxei o caminhão, corri, coloquei lá dentro da loja, coloquei tudo lá, falei, pô, 50% eu tenho. E aí, fui começar a fazer a loja. Tinha 10 mil. E fiz projeto, fiz não sei o que e tudo mais. Quando eu fui olhar, eu já tinha gasto 9 mil e só tinha posto a fiação na loja. Caramba. E uma parede Dos de 10, gesso. né? Dos 10 da... E tinha 1.000. Nossa. E o aluguel já ia vencer daqui a 15 dias. Aí eu falei, vou começar Do com o jeito que tem. Tá, é. Do jeito que tá. A portinha fechada. Aí eu tinha moto. E tinha um menino que trabalhava comigo. Eu falei, se eu fizer o salgado, você vende na rua? E a Andressa falou, eu vendo. Eu falei, não, amor, você não, você fica comigo. Aí eu falei com o menino, Galeguinho, você vende na rua? Ele falou, eu vendo, Adriano. Eu vendo e pelo menos 150 eu trago. E aí eu comecei a fazer os produtos. E aí foi muito engraçado, cara. Primeiro dia, sabe quando é assim, coisa assim, você tem que desistir? Sim. Você já deve ter passado por isso, meu amigo. Você tem que desistir, parece que é assim, falando, você vai desistir porque eu quero que você desista. E aí eu fiz o salgado, que era para o menino sair de manhã, e coloquei no forno, o vidro do forno estourou. O salgado queimou, ficou cru e não prestou. Aí eu pedi a primeira mercadoria. E de manhã eu tinha que fazer, porque ele tinha que sair para vender, que eu precisava conseguir dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu coloquei uma chapa que tinha de alumínio, coloquei como se fosse o vidro, a chapa, enfiei assim no meio, ela ficou, e colocava o salgado lá dentro. E pegava, não tinha luva, pegava com os panos, levantava aquela chapa para olhar se o salgado estava bom, baixava a chapa de novo. Até o salgado ficar bom e assado. Os primeiros saíram errados, os primeiros não saíram bom, até eu me adaptar ao que eu tinha, que era aquilo, para o produto começar a sair bom e ele vender. Aí, quando tava, ele pelo menos 100 e poucos reais ele trazia, comprava 50 de mercadoria, o resto ia guardando para eu poder pagar o aluguel, para não desistir. Isso aí você só vendia para esse cara revender, né? Só revender, a porta era fechada, tudo era fechado. E eu tava lá. Aí surgiu uma encomendinha de fritura, salgados, coxinha, essas coisas para fazer. O pessoal já tava começando a... E eu não tinha estrutura para fazer. E aí eu fui fazer. O óleo quente caiu na minha mão, derramou no meu braço. E graças a Deus, na hora assim que caiu, eu coloquei na água corrente, embaixo da torneira, e não fez bolha. Coloquei, enfaixei, coloquei, cobri e continuei trabalhando. Passei por mais essa e fui trabalhando. E aí, nesse meio, as crianças passavam de frente para ir para a escola e sentiam o cheiro. E aí tinha uma portinha azul. E eles começaram a bater na portinha azul. E falavam, ô tio, tem salgado aí? Tem salgado? Tem. Quanto é o salgado? Vende pra gente, vende pra gente. Aí eu falei pra minha esposa, você fica na porta... E vamos começar a vender. E aí a criançada vinha 7 horas, 8 horas da manhã, batia na porta e pedia o salgado. E a gente começou a vender. E começou a vender, e começou a ter venda, e começou a ter venda. Eu falei, eu vou abrir a porta. Aí levantei a porta, sem estrutura, sem nada. Tinha fachada? Né? Nada. Não tinha nada. Era só... O galpão ali e você dentro. E vocês dentro ali.
E aí, aquelas vitrinezinha de bar, a gente comprou uma por R$65 ali no aperto e colocou lá que cabia 4 bandejinhas de salgados. A gente colocou as 4 bandejinhas, a criançada chegava e ia embora. E aí as coisas foram começando, o dinheiro foi entrando e eu sempre fazendo o que todo empreendedor tem que fazer. A sua loja, ela tem que ser maior que você sempre. Então todo o dinheiro que entrava eu investia nela. Aí foi melhorando, aí já consegui uma vitrine um pouquinho melhor, aí depois consegui umas cadeirinhas, aí depois consegui comprar isso, aí o meu crédito foi aumentando no mercado, aí consegui comprar minhas vitrines de vidro e foi galgando e foi crescendo e crescendo e crescendo. E aí, nesse tempo aí da empresa crescendo, eu não trabalhava muito, eu trabalhava 18, 20 horas por dia. E dormia 2. Cara, essa parte era melhor. A gente conseguiu comprar uma Paraty velha por R$2.500. Caramba! Que era pra ir pro atacadão, fazer compra. E no meio do caminho ela falhava sempre. Eu tinha que empurrar pra pegar. E aí minha mulher empurrava. E os caras passavam buzinando. Pô, a mulher empurrando o carro, velho, e xingava e tudo mais. E minha mulher empurrando, velho, porque era o que a gente tinha para tentar conseguir comprar alguma coisa para fazer com que a nossa realidade, porque não era sonho, sempre foi uma realidade para mim, aquilo ali desse certo. A gente empurrava, batalhava, lutava com a nossa Paratyzinha e a Paraty. As coisas foram andando, foram crescendo. Daqui a pouco eu tava colocando 2.000 quilos na Paraty, 1.000 quilos de farinha, isso até quando quebrou o eixo da coitadinha, não aguentou de peso e quebrou. E aí foi quando a gente foi prosperando com a graça de Deus e eu comprei um Corsa perua, não sei se já viu aquele Corsinha perua, que ele é grande. Uhum. Eu fui comprar e comprei ele à vista, paguei R$8.500 nele à vista e falo, você que é empreendedor não compre à vista. Como eu era um empreendedor tava, sabe aquela hora que você fala, poxa, eu consegui, velho, eu tenho que comprar algo pro meu ego. Aí eu fui lá e comprei à vista, para falar, comprei à vista. Aqui, ó, eu comprei à vista. Tá, eu comprei o meu Corsinha perua, que foi o primeiro carro top que eu comprei aqui, que era um carrinho de R$8.000, que já melhorou nossa condição de vida, já. Eu não quebrava o eixo. Para andar. E aí, cara, a croçaria começou a ter uma proporção muito grande dentro de Arapiraca. Fazia filas enormes na nossa loja, a gente vendia muito, que ainda era na época do salgado de R$1. Teve um boom aqui em Arapiraca gigantesco, que os coreanos vieram e jogaram o salgado de R$1 em todo lado. E aí eu falei, poxa, é uma disputa cruel dos caras. Os caras têm dinheiro, têm tudo e estão jogando o salgado de R$1, mas sem qualidade o salgado. Vou diminuir o tamanho, que é o empreendedor, se adaptando ao que tem para ele. Aí eu falei, poxa, meu salgado é R$2,50. Vou diminuir ele por menos da metade e vou vender a R$1. Então, o meu custo para produzir o salgado era 72 centavos e eu vendia R$1. Eu continuava com a minha margem de lucro de quando que eu vendia 2, só que vendendo muito mais produtos. Então, ganhava na quantidade. Na quantidade, estourava de ganhar. E vendia a caçulinha, que eu pegava 50 centavos, vendia R$1. Então, eu ganhava 32 centavos no salgado e ganhava 50 centavos na caçulinha que eu não produzia, que eu só levava para lá. E aí um compensava o outro e no final o lucro era... E aí eu comecei a vender 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 salgados por dia, de R$1. E aí o pessoal comparava. Com quanto tempo de croçaria? Aí isso aí eu tava com 9 meses. Menos de um ano. Menos de um ano. Caramba, Deus foi muito bom com a gente, assim. A gente começou o primeiro mês, foi uma dificuldade muito grande, tudo dando errado. O segundo mês começou a clarear. No terceiro mês a gente explodiu de vender. Assim.
fazia fila. Que massa, velho. A gente não tinha nem onde o pessoal sentar. O pessoal fazia fila, comia em pé ali, cara. Era um negócio de Deus, assim. Um negócio... Com 6 meses eu já tinha conseguido construir a loja. Dar uma cara bonita, mesas e tudo mais, porque o dinheiro entrou muito rápido. E com 6 meses a loja já estava bonitinha. Com 9 meses para 10 meses a gente já estava bem estruturado, o dinheiro entrando bem, se programando tudo certinho. Aí eu fiz o que o empreendedor da cabeça dura gosta muito de fazer, sair do nicho dele. Aí eu montei um restaurante. Eu lembro. Montei um restaurante muito legal, muito show, tudo mais. Eu conheci um ou 2 meses antes. É isso. Montei o restaurante. Aí o restaurante vendia. Mas, como eu não tinha noção de restaurante, o produto saía mais barato que o custo. E no final... Você estava devendo. A minha empresa, que era a croaçaria, estava pagando o restaurante. Porque eu vi o giro da croaçaria muito alto, e eu coloquei os caixas junto, o do restaurante e o da croaçaria. Você não percebia? Eu não sabia o quanto o restaurante vendia. Eu sabia, olha, chegar no final do dia vendeu tanto. Poxa, vendeu bem. Porque juntava ali um pouquinho do restaurante, mais um monte da croaçaria, dava um valor X. Eu falava, poxa, vendeu bem. Depois eu comecei a ver, não sei quanto de arroz, carne, isso, aquilo. Depois de 6 meses, demorei demais para acordar, eu fui fazer um balanço geral. Contratei uma pessoa, um profissional, e pedi para ele fazer. Ele pegou todos os meus livros caixa, tudo mais, fez o balanço. Ele falou, ó, o teu restaurante ele tá te dando 22 mil por mês e o custo dele é 38 mil. Ah, poxa. Aí eu tinha um prejuízo de 16, 17 mil todo mês dele. E a minha loja, a croaçaria, ela dava um lucro de 52 mil por mês. Dava um lucro não, dava o bruto de 52 mil por mês bruto. E ela me dava um lucro de 32 mil por mês. Era um lucro gigantesco. Sim. Em cima do que vendia, porque o refrigerante e o caçulinha davam um bom valor, os outros davam um bom valor. Só que quando eu ia somar, me sobrava só do fundo de caixa, só do giro, porque o resto o restaurante comia. Foi quando eu cheguei e falei, acabou o restaurante. E muita gente fica nessa e fica acabando criando o filho, né? Criando o filho. Às vezes o cara, não, mas... Porque a gente que empreende, a gente sabe que a empresa ela não vai rodar de um dia para o outro. Sim. Ela não vai... Você abriu hoje, daqui a 1 mês, 2 meses... Tá estourando de Tá estourando. Aí o que o cara fala? Só que o cara também não pode ignorar os números, né? Pô, passou um período ali, não tá rodando, irmão, você tem que estar desapegado. A verdade é essa, o cara tem que ser desapegado. E tipo... não tá indo bem, velho. Corta. Tira. Tenta errar o mais rápido possível, né? Erre rápido. Né? Entenda que você errou e conserte. O que eu fiz foi justamente isso. Depois de 7 meses eu fui olhar o restaurante e o restaurante não crescia. Aí vendeu 20 mil. Aí mês que vem, 20 mil. No outro mês, 19 e pouquinho. No outro, 20 mil. Ele não cresce? Então eu não tenho cliente para ele. Ou não está conquistando um novo público. São as mesmas. Não agrega, não puxa. O que eu vou ter que fazer para isso? Aí eu falava, vou ter que tirar da minha loja, vou ter que esquecer minha loja para focar nisso daqui. Aí eu fui somar, o que me dá dinheiro? Porque naquele momento eu precisava de dinheiro. O que me dava dinheiro? O que me dá dinheiro é a loja. Então eu vou acabar com o restaurante. E aí calhou de vir a pandemia. Aí foi onde eu sofri, porque eu já vinha sendo desfalcado pelo restaurante e a pandemia veio. A pandemia obrigou a todo mundo a se reinventar, né? E ela me pegou sem ter suporte, com meu financeiro abalado. E aí eu sofri muito, perdi muito dinheiro, perdi 400 mil
Foi, Caramba. assim, me destruiu, me levou ao zero. Aí eu tive que recomeçar tudo de novo com uma coisa que eu falo para qualquer empreendedor, e ele tem que saber. Quando a sua empresa for pobre, a única pessoa que tem que saber que ela é pobre é você. Senão, ela quebra. Exato. E a única pessoa que sabia que a minha empresa era pobre e estava passando dificuldade era eu. Aí, mas como você fez para que os outros não percebessem? Eu tinha um leque de 75 produtos, tipos de produtos na minha loja. Eu baixei para 10. Eu deixava a minha loja cheia, mas praticamente do mesmo produto. Só um formato diferente, não sei o quê, mas o mesmo produto. Massa. Aí diminuí o meu custo, baixei o meu custo inteiro e tirei um monte de coisa que demorava para vender. Eu tinha doces, bolo, doce e tal, e esses demorava 7 dias para vender, ou demorava 3 dias, 2 dias para vender, porque tinha uma validade grande ali. Só que aí eu tinha que esperar 2 dias, 3 dias para esse dinheiro voltar para mim. Eu que estava destruído financeiramente, como é que eu ia levantar a empresa? Falei, cortei tudo, todas essas coisas, e fui acostumando o meu cliente a levar aquilo que eu tinha. E aí ele vinha pelo salgado, não era mais pelo bolo, comia um salgado. O ticket médio baixou, mas a quantidade de clientela aumentou. Então, eu tinha 100 clientes, aumentou para 200. Aí... Você com uma produção resumida, né? Terminou, produzindo muito, mas da mesma coisa. Mas da mesma coisa. Não era... eu vou produzir... Porque antes eu produzia um bolo, o custo do bolo é caro para produzir. E o retorno dele demora um pouco para ele voltar para mim. E eu queria algo que voltasse. Aí hoje, na croissaria, funciona assim. Todos os produtos são feitos hoje. No final do dia, graças a Deus, não tem mais nenhum produto. No outro dia, começamos a produção do zero. Então, todo produto novo, começando do zero de novo. Então, todo aquele dinheiro que eu coloquei de manhã e durante o dia, no final do dia ele volta para mim. Reponho no outro dia, no final do dia ele volta de novo para mim. Não tem mercadoria presa. Não tem mercadoria que eu coloquei para vender e não saiu. Então, todo sai. Meu giro continua andando, o dinheiro continua vindo para mim e eu continuo vendendo. Uma coisa que eu quero perguntar sobre essa época. Qual foi o maior ensinamento ou a maior... Eu digo assim, o pessoal se aprendeu a se descobrir, né? De se reinventar. Qual foi o ponto principal que a pandemia, como você falou, foi um tempo de bastante desafio, não só para você, mas para praticamente todos que estão empreendendo. Qual foi o ensinamento que deixou para você? A pandemia, ela me ensinou muito. Ela me ensinou que os clientes são volúveis, que dependendo da ocasião, ele sai, então eu tenho que a todo momento estar trazendo clientela nova, estar renovando a minha clientela, porque ela irá trocar. E a pandemia, ela mostrou muito isso. Ela mostrou que você não tem mais cliente fiel, aquele que fala, eu sou fiel a você. E isso tinha, antes da pandemia, existia muito. O cara falava, eu comprei com você, eu gostei do seu produto, não importa se você aumenta o preço, eu continuo com você. Hoje, mesmo que seja de alto escalão, a baixo escalão, você não tem mais aquele cliente fiel. Eu sou de você, eu sou seu. Então, você tem que estar sempre batalhando para trocar a clientela. E o que eu aprendi muito com a pandemia é cliente chama cliente. Então, eu precisava que a minha loja tivesse sempre parecendo estar cheia ou estando cheia. E com a pandemia, eu aprendi uma coisa. Quero que a minha clientela renove, quero que esteja sempre cheio. Às vezes eu dou uma seguradinha no produto. Aí chega uma pessoa, espera um pouquinho, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, fez uma fila, solta o produto. E aí quem passa olha e fala, tá lotado, velho. Olha, tem fila.
Se tem gente é porque é bom. Se tem gente. Tem fila pro produto. É logo que o cara pensa. Justamente. E se eu se eu fico soltando muito rápido, vamos embora, começa a diminuir a clientela. Hoje, graças a Deus, não preciso fazer mais isso, porque graças a Deus a gente tem a clientela rápida. Mas antes, a gente tinha uma escassez de cliente. Entrava um, depois entrava outro, aí eu dá uma seguradinha ali no produto, lá dentro. Lá fora ninguém precisa saber. Por quê? Se o seu vendedor ele souber que você segura, ele será o primeiro a falar para o seu cliente. Não, peraí, vou pegar o produto. Se você fala, olha, espere um pouquinho, tá saindo daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos vai sair fresquinho, você obriga o seu vendedor ou o seu balconista a falar, olha, vai sair um fresquinho, espera só um pouquinho, já está saindo. E a expectativa é maior. Eu vou levar um negócio novo, vou levar um negócio quentinho, e ali a gente consegue dar a segurada, a clientela aumenta, olha, vê o movimento, para comprar. E a pandemia, ela me ensinou a investir muito na minha empresa. Ela ensinou que eu preciso ser visto. Se eu não for visto, eu não serei lembrado e eu não vou ter fruto. Então, com a pandemia eu aprendi isso. Porque antes eu falava, vai aparecer, cara, fica tranquilo aí. Depois que passou a pandemia, quem não foi visto, depois da pandemia, não conseguiu sobreviver. Muita gente quebrou no meio porque continuou com os vícios de antigamente, antes da pandemia. E a pandemia, ela obrigou você a ser visto. Aí veio tráfego pago, aí veio influenciador digital, aí veio todo esse meio que, quer queira ou não, a gente é obrigado a ter. E muita gente parou no tempo. E não acreditou e não acredita. Né? Não acreditou e não acredita. Até hoje eu lido muito com empresas, né? Então chego em algumas empresas e vejo que aquilo ali ainda está anos atrás. O cara ainda acredita em ferramentas de anos atrás que poxa, você tem tanta coisa metrificável hoje, tanta coisa que você pode investir tempo e energia e dinheiro, e você está se perdendo por uma crença que vem de 10, 15, 20 anos atrás, poxa. Então eu acho que o mercado hoje ele requer que você se atualize. Ele requer que você olhe para algo que você muitas vezes não vai ter costume, não vai ter a experiência, mas vai ter que aderir. Né? Eu também aprendi a não acreditar no coach milagroso. A gente tem muito coach milagroso hoje em dia. Porque assim, é aquele que é CLT, já foi CLT, e agora ele tá como coach e ele vai te ensinar. Os gurus, né? Ele quer te ensinar falando, eu fui gerente da empresa X, eu fui CEO da empresa X, eu fui não sei o que da empresa X, aí eu falo, empreendedor, você foi? Não, eu era gerente da empresa, eu tenho experiência do caramba. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes na empresa que você estava, que você era gerente, faltou dinheiro para comprar o insumo? Aí você vai poder falar pro cara, passar pro cara a dor mesmo, a dor que um empreendedor sente quando ele olha a folha de pagamento, aí tem lá X para pagar, e ele olha 5 dias antes e fala, poxa, eu não tenho 50% disso, velho. Como é que eu vou fazer para pagar? Ele não está preocupado nem com o que vai sobrar para ele. Pouco importa o que vai sobrar para ele, é como ele vai pagar a folha de pagamento dos funcionários. E eu passei, depois da pandemia, eu passei muito por isso. Chegava dia que eu olhava e falava, caramba, todo mundo trabalhou, e como é que eu vou fazer para pagar a folha de pagamento? E o fornecedor chegava e falava, tem X para pagar, o outro X para pagar, o outro X para pagar, e os funcionários falavam, preciso receber. E você deitava com a cabeça doendo, acordava com a cabeça doendo, e tinha que trabalhar para depois pagar os seus. Aí eu parei, eu afastei muito coach da minha empresa, porque alguns me travaram
muito assim. Teve um coach que passou e me falou muito assim: meu, você tem que sair do operacional, você tem que sair do não sei o que, você tem que sair disso, você tem que sair daquilo. E eu falei: você já entendeu como é aqui dentro? Como funciona uma padaria? Como funciona uma lanchonete? Como funciona essas coisas? Falo: não, mas eu já passei em empresas grandes, empresa que faz... Falei: meu, mas isso aqui é diferente. Cada negócio tem uma dinâmica diferente. Aqui é como gado. Se o dono não tiver ali para olhar, não engorda o boi. Não engorda. Por mesmo que você coloque, e eu delego muito trabalho para as pessoas, vou delegando. Quem me conhece sabe disso. Eu vou delegando, mas o meu olho ainda vai ter que ficar ali olhando. Porque se eu delegar e eu ficar cego, eu caio. Perco demais, e isso já aconteceu comigo, e a pandemia me ensinou isso também, a não fechar os olhos. Eu não consigo mais fechar os olhos, eu estou sempre olhando o que está acontecendo por ali. Massa, velho. Irmão, a gente tá chegando nos últimos minutos do nosso podcast. Se deixasse aqui, nós passava a noite toda. O dia e noite. O dia todo, né? Porque é uma coisa que, assim, conversar com quem tem a mesma energia, essa energia de querer crescer, de saber que a gente está no mundo para trazer coisas boas. Né? Então, isso não cansa. Não cansa, e a gente tem conteúdo aqui para dar e vender. Né? Antes da gente finalizar, tem duas perguntas que eu quero fazer para você. A primeira é: qual foi o momento mais marcante, aquele momento que todo negócio tem, que é aquilo que você olha assim e fala: poxa, agora eu sei que eu estou no caminho certo. Qual foi esse momento para você? Para mim esse momento foi... Eu sempre me emociono quando eu falo isso. Nem comecei a falar, já estou me emocionando. Foi quando um dia estava eu e minha esposa, a Andressa, a gente estava pensando em desistir de tudo, porque estava muito difícil. E a gente sempre separa uns produtos para os gari, para os catadores de reciclagem e tudo mais. E a gente estava pensando em desistir. Eu me emociono demais quando eu lembro disso, porque é muito Deus, entendeu? E a gente orando ali, conversando, eu falando: meu Deus, se eu mostro alguma coisa para mim, porque eu já não aguento mais. Já cansei. E isso já era com 3 anos e meio de croaçaria. Eu já cansei, não aguento mais. E aí... tinha uma senhorinha que pegava salgados com a gente, bateu na porta. Aí eu sequei as lágrimas, lavei o rosto e saí. Minha esposa ficou lá dentro, aí ela olhou pra mim desculpa aí, e falou assim: posso falar uma coisa pra você? Eu falei: pode. Ela falou: não desista não. E eu falei: pô, velho, como assim? Se eu tô lá dentro com a minha esposa, a mulher tá aqui fora, ela não sabe de nada, e ela veio me dizer isso. Ela falou: não desista não, você não sabe o quanto você ajuda a gente. Porque aí ela falou: lembra a primeira vez que eu vim aqui e eu vim atrás de reciclagem e eu não tinha conseguido nada nesse dia, e no outro dia era o aniversário do meu filho, e você me deu um bolo e um salgado. Ela falou: foi com que eu fiz a festa do meu filho, e foi com que os meus 5 filhos tiveram que comer no outro dia. E ela vinha toda terça e toda quinta-feira pegar os salgadinhos para levar para os filhos dela comer. E eu não sabia dessa história. E depois que ela falou isso, cara, foi como se Deus entrasse assim dentro de mim e falasse: eu tenho um propósito para você. Acabou, velho. Aí nunca mais eu pensei em desistir. Nunca mais eu pensei em fracassar. Nunca mais eu olhei para trás. Eu só falei assim: não tem como eu não chegar no topo. Não tem mais. E passei por 1 milhão de dificuldades depois disso, e nada me abalou mais. Parabéns, velho. Valeu, mano. Parabéns. Porque é Deus. Tem coisa que é Deus, cara. Tem outras coisas que são... Mas tem coisa que é Deus. E isso era Deus. Deus mesmo, assim. Que massa, bicho. Cara, depois de uma conversa assim, eu digo, velho, quem conseguir captar, né,
um ensinamento desse, porque tudo que a gente fala aqui, a gente está influenciando, né? Esse é o objetivo do Destravando em si, é de realmente para quem quer ir além. Isso, né? Quando eu estava pensando, eu falei, poxa, preciso de um nome e de uma frase, né? Eu falei, pô, tem que ser muito tem que ser muito algo assim que tenha a ver com o que eu quero passar. E falei, pô, ir além é isso, velho. É ir além claro, do CNPJ, ir além de um produto. Empreender é lidar com pessoas, velho. É mudar vidas. É mudar vidas. É mudar vidas. Não tem outra coisa. Não é mudar a sua... Eu sempre falo, empreender não é mudar a sua vida. Tem o cego, ele olha de lá e vê você aqui e fala, poxa, ó, esse cara tá conquistando e tá mudando a vida dele. Cara, eu te falo com certeza absoluta. Quando a croaçaria começou, era eu e minha mulher e um menino na rua. Hoje são 12 pessoas. 12 pessoas, 12 famílias que passam ali pela croaçaria, que comem da croaçaria, que vivem da croaçaria. Ah, mas a sua vida está melhorando? Sim, eu estou batalhando para isso. E junto com isso, a vida de 12 pessoas estão melhorando também. Porque se eu não estivesse, elas iam ter que estar em outro lugar, ou ter que estar procurando um lugar para estar. E será que lá no lugar onde elas estão, elas iam ter o suporte que tem comigo? Eu não falo suporte de dinheiro disso, mas o suporte de entender que são pessoas que precisam ter atenção, que precisam... Quem trabalha comigo, eu faço que já saíram 2 e montaram o negócio dele. E isso é uma felicidade gigantesca assim para mim. Mas eu falo para todos lá, eu não quero vocês trabalhando comigo a vida inteira. Eu quero que vocês entendam, trabalhem e empreendam. Saibam a hora certa de sair e ganhar o dinheiro de vocês. Saibam entender isso. Que hoje vocês trabalham para vocês e eles falam, não, eu trabalho para você. Eu falo, não, vocês trabalham para vocês. Sabe por quê? Se hoje você olhar para mim e falar, não quero mais trabalhar, você pode sair. E eu ainda vou ter que te pagar para você sair. Só que na hora que você começar a empreender, você vai trabalhar para os outros. Que você não pode chegar... Eu não posso chegar agora na croaçaria e falar, acabou, eu não quero mais. Exato. Porque se eu falar, acabou, eu não quero mais, eu vou sair devendo sem nenhum centavo. Então eu não posso, cara. Hoje, eu sou funcionário dos outros. Hoje eu trabalho para os outros. Antes eu trabalhava para mim, quando eu era CLT. E estava acomodado com aquilo. Hoje eu trabalho para os outros, então eu tenho que satisfazer os outros todo momento para que o dinheiro chegue para mim, as coisas melhorem para mim. Massa, velho. Irmão, para a gente finalizar, a última pergunta, que é a dinâmica daqui. O que hoje o Adriano precisa destravar? Cara, muita coisa. Muita coisa. Eu preciso muito... ter um conhecimento maior sobre o meu nicho, sobre o que eu trabalho. O meu conhecimento é escasso. Eu preciso aprender mais sobre isso. Eu preciso destravar alguns gatilhos emocionais que eu tenho, que me faz não querer crescer mais. Eu, Adriano, tenho um gatilho em mim que me trava demais, que é... faz 1 ano que eu estou batalhando para que isso seja destravado, que é como eu vou ser se eu for rico? Como eu vou ser se eu tiver dinheiro? Como eu vou ser se eu tiver muito dinheiro? Como eu vou ser se eu tiver a possibilidade de estar muito bem? Então, esse é um gatilho que eu tô batalhando para destravar, para aceitar esse merecimento de que eu sou merecedor de ter muito, de crescer muito, de seguir muito. Porque eu não consigo dar um passo sem ajudar o outro. Então, eu quero que eu tenha essa possibilidade de conquistar, mas que essa essência minha não acabe, sabe? Eu tenho medo de que eu cresça. E graças a Deus hoje eu tenho contato com muitas pessoas de uma outra sociedade, de um outro nível, e eu olho para eles
E me dói ver que eles não tratam igual como eles me tratam, eles não tratam a pessoa que trabalha comigo, eles não tratam a pessoa que está na rua, eles não tratam um gari, eles não tratam um faxineiro, eles não tratam igual, e eu não consigo, cara. E é isso que eu não quero perder. Eu não quero que o dinheiro me tire isso. E é isso que eu batalho todo dia, que eu não quero que o dinheiro me tire essa vontade que eu tenho de abraçar aquele que, teoricamente, está num nível abaixo que eu. Porque, na verdade, ele está um nível muito acima. Que ele está onde eu não aguentaria estar. Massa, velho. Show de bola. Isso é o que eu preciso destravar. Isso é minha dor. Irmão, quero agradecer a tua participação. Demais. Velho. Você que desde quando a gente se conheceu, eu tive o prazer de conhecer a croaçaria, você, a Andressa, logo no início, né? No primeiro ano de croaçaria, né? Sabia uma porcentagem. E olha que a gente, quando bota pra conversar, a Andressa quer expulsar a gente da loja, pra ela fechar a loja. Verdade. E eu não sabia de detalhes assim, né? E é muito bom, bicho, bom ver o seu crescimento, porque eu sei que você é um cara que realmente ajuda os outros, que pensa realmente no próximo, e o teu negócio é para isso, né? Então é uma satisfação enorme ter você aqui hoje, tá passando isso pra gente, tá também abraçando o projeto, né? Ajudando a isso ir além, né? Então, bicho, sem palavras, você é um cara nota 10. Cê é louco. Eu que tenho que agradecer, muito, muito mesmo. Primeiro porque é um irmão, e segundo porque eu sei que você é muito capaz. Você é gigantesco em tudo que você faz. O conheci quando era eu era social media. Eu era social media. Ficou 1 ano e meio, 2 anos cuidando Foi um dos meus primeiros clientes da croaçaria. Foi justamente isso. E sempre foi super competente, porque assim, somos amigos, mas trabalho não tem nada a ver com amizade. Quando eu precisava falar, pô, isso daqui eu não gostei, isso aqui. Nunca vi o Lucas profissional olhar e falar, pô, que nós somos amigos, cara, não é assim, não. Nunca. Sempre foi amizade, trabalho, que é isso que eu acho espetacular em vocês. Você é gigantesco, meu irmão. Valeu, mano. Gigantesco. Tamo junto, bicho. Sempre. Obrigadão. Sempre. Agradecer também, pessoal, a Fotos Studios, que também tá aqui, o Rafa, que vai estar em um dos próximos episódios. Ele acabou de saber. Rafa que tá ali sempre nos bastidores, né? Tá sempre fazendo aqui o material de bastidores, também as fotos que vocês acompanham pelo Instagram. Ao Kcast, né, que possibilita a gente estar trazendo um projeto ao ar, tá disponibilizando esse espaço, todo o equipamento. Então você que também tem interesse, tem vontade de trazer um projeto desse para agregar os outros, cara, esse é o ambiente que você precisa estar. E é isso. A gente tá ficando por aqui com mais um podcast, mais um episódio sensacional, e eu te vejo na próxima. Até mais!